Muito mais para o Senhor, muito mais. Aleluia. Boa noite mais uma vez, paz seja com todos. Pode se assentar, meu irmão. Aproveitando, você já pega a sua Bíblia e abre no livro de Provérbios, capítulo 4. Aleluia. Aproveitando, quero mandar um abraço, um amigo que a gente se conhece pelo menos quase 10 anos, só que por telefone. É o Eduardo, gestor da Vivo. Eu mandei uma mensagem hoje falando que estaria ministrando, ele respondeu e já mandou aqui que está online, mandou até o print. Deus abençoe, meu amigo. Amém, igreja? Quem achou, diga amém. Opa, muito amém. Quando eu recebi o convite para estar trazendo essa palavra do Senhor Jesus Cristo, essa palavra é uma que eu já tinha separado há um bom tempo, já tinha meditado sobre ela, e os tempos que nós temos vivido na nossa vida, o homem tem que ter o equilíbrio, tem que respirar fundo em todas as decisões que ele vai tomar, e para ele respirar, a primeira coisa que ele tem que ter é sabedoria. E orando, eu lembrei, não poderia falar dele, a não ser Salomão, que foi o homem mais sábio. Eu digo para você que é um exemplo na palavra de Deus para a minha vida. Muitas vezes quando eu estou com conflito na minha mente, porque a gente é ser humano também, a gente procura ler o livro de Provérbios, tem muitos ensinamentos. Aliás, é uma grande riqueza o livro de Provérbios para o homem. Se o homem não quisesse ler a Bíblia, mas pelo menos lesse Provérbios, ele ia ter um conteúdo muito grande aqui, que ele ia ser instigado a ler o restante da Bíblia. Por isso que quantas vezes eu já vi o pastor até dizer, eu já vi ele dizer para algumas pessoas, como que eu começo a ler a Bíblia? Leia Provérbios. Leia Provérbios. E aí você vai sentir vontade de querer ler lá de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia é uma fonte de conhecimento. Ela não pesa, ela não te enrola, ela não te engana, ela te dá a vida que você precisa ter. E a vida que nós precisamos ter é uma vida com Cristo. Porque sem Cristo nós não somos nada. Você acha que se pela vontade, não vou falar do inimigo, mas sem a vontade de Deus, como estaríamos nesse momento? Aonde estaríamos nesse momento? O que estaríamos fazendo ou talvez não estaríamos fazendo neste momento? Como estaria a nossa vida? A gente às vezes deixa de ser grato a Deus quando temos a oportunidade de estar na casa do Senhor e viramos as costas. Então você que está em casa, talvez você teve condições de estar aqui diante do Senhor. Independente do pregador, entenda que todas as vezes que alguém que recebe um convite para ministrar a palavra, ele abre a palavra de Deus. E aí a revelação através do Espírito Santo de Deus, e a palavra ela é ministrada, ela é lançada como uma semente. Aí cabe você, como um terreno fértil, a receber essa palavra, e através dessa palavra, dessa semente que é lançada, vai gerar bons frutos na sua vida. Amém? Vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Versículo 3: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai. Olha, está vendo? Uma pausa. Ele não está falando de amigos, ele não está falando de terceiros, ele está falando de uma pessoa próxima a ele. Quem é? Os pais. Um filho muito especial para minha mãe. Diz, ele me ensinava e dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Agora, vamos ver isso na prática, irmãos. Trazendo esse relato aqui
Deixa a sua Bíblia aberta. Na verdade, se você puder, já abre em 1 Reis, capítulo 3, que através dessa sabedoria, Salomão teve que ter na sua primeira instrução, na sua primeira direção, ele teve que agir. E você vai entender o que eu quero dizer quando nós lermos aí 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao 28. Aliás, o tema dessa mensagem é: mantenha a sabedoria e guarde o seu coração. Ou seja, equilíbrio o tempo todo, e com a palavra guardada no coração, você vai entender o que Deus tem para a tua vida. Podemos ler? Você aí na sua casa, se tiver a Bíblia, abre também, irmão, acompanha, é legal, aparece aí na telinha também, mas o gostoso é que nem o pastor fala, abre aqui, ó. Vamos lá. Diz que Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Uma pausa. Nós lemos em Provérbios, capítulo 4, versículo 3, em que ele andava com seu pai, ouvia os conselhos do seu pai, estava atento ao seu pai. Então você vê que uma coisa linka com a outra. Então não foi à toa que ele foi chamado a ser rei. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incensos nos lugares sagrados. Versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Versículo 6, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Versículo 7, agora o Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu povo? O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou ao Senhor. Versículo 11, por isso Deus lhe disse: já que me pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca haverá ninguém como você. Versículo 13, darei-lhe também o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu lhe prolongarei a sua vida. Então Salomão, versículo 15, acordou e, percebendo que tinha sido um sonho, depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então deu-lhe um banquete a toda a sua corte. Somente até aqui. Então, deixa a Bíblia aberta. A gente vê que um jovem que poderia pensar diante de um poder, querer ser o cara, ser o tal, mas ele entendeu a responsabilidade que ele tinha, de não somente reinar, mas de honrar. E muitas vezes na nossa vida, a gente recebe responsabilidades, e não entendemos as responsabilidades que nós temos, porque se alguém entregou uma responsabilidade em nossa mão, nós temos que arcar com aquela responsabilidade, com ousadia, com perseverança, com amor,
e principalmente honrando quem confiou em você. Essa é a primeira parte que nós temos que ser sábios. Quando nós recebemos algo, e principalmente do Senhor, nós temos que honrar. Nós temos que ser mais práticos na oração. Isso é honrar a Deus, é mostrar confiança. Nós temos que orar uns pelos outros. Isso é prática, é sabedoria, é honrar também a nossa fé. A sabedoria, ela envolve tantas coisas para o nosso dia a dia. Aonde eu estiver, eu tenho que ser sábio para tomar as decisões corretas. Uma rua que eu entre, um lugar que eu vá, eu tenho que saber tomar a decisão certa, eu tenho que ser sábio. Eu lembro que alguns meses atrás, um mês e pouco atrás, eu estava fazendo uma corrida, e um amigo meu que trabalha de 99, ele falou: olha, vou te dar uma dica, Paulo. Toda vez que você chegar numa rua que ela for suspeita, não entre de frente com o carro, entre de ré, porque você vai ter o ângulo de trás, você consegue visualizar quem está vindo por trás, e você tem a saída de frente. O mínimo que você consegue é sair. E eu, tudo bem, eu guardei aquilo. Certo dia eu estava na Brasilândia, eu fui num lugar na Brasilândia pegar um passageiro, 6 e pouca da tarde. E quando eu cheguei naquele lugar, eu percebi que a rua era sem saída. E tinha 2 pessoas no final da rua, esperando. E me deu aquele negócio, aquela lembrança. E eu creio que foi o Espírito Santo de Deus nos dando sabedoria, capacidade. E eu fui e voltei de carro de ré. Só que quando eu fui, aqueles 2 rapazes se separaram. Só que não se separaram para entrar um de cada lado do carro. Um foi se esconder atrás de um outro carro. E o outro veio do meu lado. Só que estava um pouco distante ainda. Naquele exato momento, eu engatei a primeira e saí. Quando eu saí, eu vi ele sacando uma arma. Sabedoria. Alguém me passou uma instrução, e eu segui aquela instrução. E graças a Deus, em primeiro lugar, o Senhor nos guardou. Então, a sabedoria nós temos que saber aplicar em tudo na nossa vida. Numa oração, num conselho. Você tem testemunhos para contar de conselhos sábios que você deu? Isso faz parte da prática cristã. Amar o teu próximo como a ti mesmo, apresentar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. Isso é sabedoria. Eu recebo, eu quero entregar. Não fico só para mim. Mas vamos continuar aqui no versículo 16, que eu quero te falar sobre a prática da sabedoria. O que Salomão praticou através dessa palavra. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite essa mulher deitou-se sobre o seu filho e ele morreu. Versículo 20. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Versículo 21. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho quem dera a luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiam diante do rei. Versículo 23, o rei disse: essa afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. E trouxeram. Então ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a outra metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, corte-a no meio. Então o rei deu o seu veredito: não mate a criança, dê a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente,
pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Então você vê que uma situação em que ele poderia ter sido levado pela emoção, mas um homem que orava a Deus, um homem que pediu ao Senhor, um jovem na verdade, né? Que ele era jovem ainda, pediu ao Senhor sabedoria, ele soube aplicar essa sabedoria. Ele não foi pela razão da emoção ali, do seu sentimento fervoroso ali, não, já que ela falou que é dela, ele poderia falar isso. Não, ela falou que é dela, e pronto, é dela. Você está aí chorando as pitangas porque você perdeu o seu filho. Não, eu creio que naquele momento ele olhando para uma falando uma coisa, outra falando para outra, ele começou a falar com Deus, e deixando elas falar. E aí Deus deu aquela instrução, lembrando, sabe de quê? Dos conselhos do seu pai. Talvez ali na sua mente veio tantas coisas que Davi passou, e ele andou com Davi, ele viu as coisas que Davi passou. Eu creio que no coração dele ardia a justiça. E ele: Senhor, eu não quero errar, eu não posso errar, me dá sabedoria para discernir essa situação. E às vezes, irmão, Deus te dá a oportunidade de agir pelo certo, e você age pela sua emoção. O agir certo é buscar diante da presença do Deus a melhor decisão, a melhor palavra, a melhor atitude que você possa tomar. Só assim nós vamos viver dias bons. Só assim a gente vai conseguir vencer o mal, que muitas vezes rodeia a nossa vida. Não está em nós, mas fica rodeando, esperando o quê? Uma brecha para que entre no nosso coração. Por isso que a palavra é: mantenha a sabedoria e guarde o teu coração. Salmo diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o guardar a palavra não é somente ler e na verdade fazer um decoreba, não. O guardar é entender para poder praticar. O guardar é aquele momento que quando vem uma situação você fala: eu não posso participar disso. Ontem mesmo aconteceu uma situação, eu peguei um celular na rua, eu desci, eu vi um celular na rua, e aí eu falei: poxa, tentei ligar, eu falei: não está sem bateria, vou colocar para carregar no carro. E estava mexendo no meu porta-mala, quando eu pensei que não, eu vi um jovem passando assim, e aí ele começou a falar com outro senhor. Eu fiquei: vou ficar esperando, né? Esperando a ver o que é. Aí ele viu ele falando: liga para esse número, por favor. Eu falei: mas como que se é dele, como que pode estar sem bateria? Mas eu estava julgando errado. Falei: Senhor, deixa eu perguntar algo para ele. Rapaz, o que aconteceu? Eu perdi um celular. Como que era a capa? Ele é capinha do Homem-Aranha. Está aqui comigo. Ele ficou todo feliz. Era um motoboy, talvez estava ali, suor do seu trabalho. Nem todo motoboy é ruim, viu? Motoboy, você não é motoboy, você é motoqueiro. Então, a gente precisa ter sabedoria. E naquele momento eu entreguei, sabe o que? Paraíba meu cartão. Sabe o que é Paraíba meu cartão, meu irmão? Sabe o que é? Não sabe? Sabe aquele marcador de página que nós temos lá na portaria? Entreguei aquilo para ele. Aí ele virou e falou assim: poxa, tinha que ser alguém diferente para me devolver o meu celular. Foi por quê? Ele falou: ninguém nesse mundo talvez entregaria meu celular a não ser um cristão. Olha que responsabilidade que nós temos de ser luz, como foi dito aqui, e que nós cantamos: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. E eu ainda falei para ele: rapaz, Deus, nós temos falado há 2 anos na nossa igreja, um versículo que eu tenho me atentado a ele. Ele, qual? Eu falei: Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Creia nisso. Hoje foi um celular, mas amanhã, se você tiver em alguma situação mais desesperadora, dobre o seu joelho, fale com Deus, busque a Ele, e Ele com certeza vai te dar a coordenação para que você possa sair da situação que você está. Pô, muito obrigado. Onde fica a sua igreja? Eu falei: ali na Itaberaba, está o endereço aí. Ele: pô, legal, eu estou aqui, posso ir lá a qualquer hora. Será bem-vindo. Irmãos, eu até falei algo para o pastor ontem. Eu estou começando a sonhar com algo diferente, e eu estou buscando isso em Deus. Não é por mim não, é porque você também talvez faça isso.
Eu creio que você evangeliza, você fala dessa obra do Senhor para muitas pessoas. Porque a gente não prega nada além da palavra do Senhor aqui. E por a gente não fazer show, por a gente não querer ser mágico aqui, talvez a igreja esteja vazia por isso. Mas nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, com sabedoria. Se você gosta de mágica, meu irmão, aqui não é o seu lugar. O lugar de mágica é lá no circo, que tem outras coisas também. Aqui é o lugar da palavra do Senhor. Aqui reina o Espírito Santo de Deus. Aqui é uma fonte de sabedoria dada por Deus. Nós guardamos o nosso coração para não pecar contra o Senhor. As palavras que são ministradas aqui são de uma fonte real, fonte da palavra do Senhor, que te conhece por inteiro. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Quando você busca o Senhor intensamente de todo o teu coração, o Senhor estende a sua mão sobre a tua vida e faz algo novo sobre você. Mas eu tenho orado sobre isso todas as vezes, pastor. Todas as vezes eu venho no culto e falo, Senhor, eu quero algo novo, e eu recebo aquele algo novo. Claro, o novo é todos os dias. Quem toma café é envelhecido aqui? Quem gosta de comer pão a cada 5 dias, compra o pão 5 dias e deixa lá. E vai comendo ele, todo dia comendo um. Você vai querer comer no terceiro dia? Você quer algo novo. Então o novo está sendo derramado sobre a tua vida hoje. Seja sábio. Você não vem para a igreja, você vem diante da presença do Senhor, prestar culto para Ele, buscar sabedoria, ser cheio da graça, ser cheio da unção. Eu não venho atrás de mimimi não, eu venho ser aqui aponderado do poder do Senhor, ser derramado. Senhor, estou aqui, derrama sobre mim a tua unção. Eu quero algo novo. Guarda o meu coração, Senhor. Não permita que nada tire minha atenção do Senhor. Na hora do louvor eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Se for para pular eu pulo, se for para gritar eu grito, mas eu quero desfrutar da tua doce presença na minha vida. É assim que nós temos que agir. Isso faz parte de sabedoria, porque quando você sai da sua casa com esse propósito, você já dá um chute no diabo, e ele não tem poder sobre a tua vida, porque ele já vê que você tem plena convicção que você serve um Deus poderoso. Agora quando você sai, hoje tem que ir para o culto, se eu não for o pastor vai olhar para mim, depois ele vai ligar, teve culto antes, você não foi. Na verdade quem está perdendo é você. Porque nós estamos aqui. Não é verdade? Diga, eu estou aqui. Porque eles ouvem lá também, viu gente? Eu estou aqui. Eu estou aqui sendo cheio. Eu estou aqui aprendendo. Eu estou aqui entregando. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja querendo só receber. Mas você entrega quando você derrama uma lágrima, quando você dá um aleluia, quando você aplaude, quando você glorifica. Nada é para nós, nada é por nós, tudo é para Ele. Aleluia! Aleluia! E tudo isso a gente entende quando a gente busca sabedoria. Eu vou para a igreja com o seguinte pensamento: eu vou ser canal de bênção. Eu vou ser canal de bênção porque hoje eu quero orar por alguém. E aí, como o Jackson pega aqui uma lista, e você vê que tem vários nomes, e uma delas é minha sobrinha, que eu prometi para mim mesmo que eu não vou tocar nesse assunto, porque está nas mãos do Senhor. E a gente vê tantos nomes, e um número grande que nós temos de pessoas aqui. Glória a Deus por essa quinta-feira. Poderia ter mais, mas glória a Deus por sua vida. A minha sabedoria e plena convicção é: eu quero pegar um nome desse para me dedicar pelo menos um tempo de oração por essa pessoa essa semana na minha casa. Quantas pessoas procuram ou o pastor Jackson, ou a mim, ou a presbítera Laís pegando esses nomes? Se eu perguntar, eles vão falar que ninguém. A gente tem que dar um giro nisso, irmãos. Nós estamos no comodismo. Que sabedoria é essa que nós temos? Recebemos a palavra aqui, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, e vamos para a nossa casa e continuamos a mesma vida. E pessoas se perdendo, pessoas morrendo lá fora, pessoas precisando de algo novo, e você está cheio da presença de Deus. Sabe por que não renova? Porque está tudo cheio, está tudo acumulado aí.
Abre a porta do teu coração aí, sabe? Joga um pouco fora para que seja renovado aí, uma dose nova, um bálsamo novo, uma unção nova sobre a tua vida. A gente canta aqui: renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. Mas está ficando tudo aqui. Como que Deus vai renovar? Como que Deus vai renovar? Que sabedoria é essa? Que decisão é essa que eu tenho, egoísta de mim mesmo, e não querer levar o evangelho a outras pessoas, e me conformar? Eu já disse isso várias vezes, vou continuar dizendo, enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou dizer, olhar para o lado e ver a cadeira vazia, e saber que tem um irmão passando dificuldade, e para mim está tudo bem. Às vezes pessoas próximas a nós, passando dificuldades, doentes, passando necessidade, e para nós está tudo bem. Eu estou bonito, eu estou indo para a igreja, o pastor está me vendo, mas Deus está te vendo, irmão. Você pode enganar o seu irmão do lado, você pode até enganar o seu pastor, mas você não tem sabedoria suficiente para enganar a Deus. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser cheio? Esvazie-se de si mesmo, e Deus vai te usar. Você recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Glória a Deus. No versículo... Peraí, até perdi aqui. Eu queria ler com você uma outra comparação sobre sabedoria e sobre o coração, em que reúne 3 personagens. E já vamos partindo, já vou acelerar aqui para a gente ir para o final. Lucas capítulo 15, aqui no telão, no versículo 11 ao 32, todos conhecem essa passagem, que é do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Então são 3 pessoas que fazem parte dessa história. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com os cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens da alfaborreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me conforme um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: ó pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas
quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, mata os novelhos gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, meu irmão, eu olho nessa história desses 3 personagens, eu vejo um jovem que poderia ter tido uma decisão como a de Salomão, mas ele foi ao contrário de Salomão. Ele não teve sabedoria, ele não teve um coração guardado, não teve um coração contrito. Ele viu que ele foi pelo ato do embalo, como diriam os jovens aí. Foi naquela vibe, naquela balada: eu quero curtir o mundo, eu quero curtir a vida doidado, eu quero fazer do meu jeito, eu quero curtir mesmo. E aí ele achando que o dinheiro não ia acabar nunca, e acabou. Sabe quantos jovens nós estamos perdendo? Quantos jovens estavam na nossa igreja, não estão mais? Quantas pessoas lá fora estão chorando pela perda dos seus entes queridos? Sabe, meus irmãos, e às vezes a gente fica aqui degladiando, esperando o acontecer de Deus, sendo que a gente não clama a Deus. A gente espera Deus fazer o milagre, mas para Ele fazer o milagre nós temos que clamar. Clama a mim, responder-te-ei. Você quer a resposta de Deus? Clame. Você quer a resposta de salvação para a tua família? Clame. Você quer a resposta de cura? Clame. Você quer resposta? Então clame, igreja. Busque em Deus em sabedoria, que Ele vai te dar as respostas que você precisa. E esse jovem, ele foi chegando ao ponto de olhar e ver que ele não tinha mais nada. Eu imagino que naquele momento ele lembrou quem ele era e o que ele estava vivendo. Ele não foi sábio. Ele não foi sábio com seu pai. Ele não foi sábio com seu irmão. Ele não foi sábio com o que ele tinha de direito. E quando a gente não é sábio, tudo vai à ruína, tudo vai abaixo, tudo se perde. Por quê? Porque o inimigo, ele está prestes a querer nos envergonhar. Mas maior é aquele que está em mim do que esse que está no mundo. E se nós agirmos com convicção, baseado na palavra, eu tenho certeza que essa vergonha nunca vai atingir a tua tenda. Deus sempre vai honrar a tua fé. Amém? E aí a gente vê ele naquela situação, foi para um campo, desejando comer até a comida dos porcos, né? E para piorar, os caras não davam. Aí ele cai em si: poxa, meu pai, um grande homem, ele dá o melhor para os empregados dele. Esse cara aqui, nem o melhor ele dá para os empregados. Eu preciso voltar para lá. E aí ele volta. E aí sabe aquele negócio de desespero da alma? Quando ele vê o pai: pai, pelo amor de Deus, pai, eu pequei contra ti, pai. Não sou digno nem de ser chamado mais filho. Talvez ele diga: pai, só quero um empreguinho. Me dá um cantinho que eu possa ficar quietinho ali, e o suficiente para que eu possa me alimentar. Mas filhos, tem filhos aqui? Olha, quando um pai fala com você, ouve. Eu tenho minha mamãe hoje, até hoje. Eu tive um pai que me ensinou muitas coisas, principalmente depois que a gente se reconciliou, e ele mudou a minha vida. Ouça o conselho dos seus pais. Não existe ex-filho, mas não queira praticar injustiça, não. Haja com a sabedoria dele, procure absorver o que seu pai te ensina, que você vai ter um caminho próspero. Honre o teu pai, para que se prolongue os seus dias na terra. Você quer ser honrado por Deus? Se você não honra o seu pai, você não vai ser honrado por Deus. Você está descumprindo a palavra do Senhor. Então você quer ser honrado? Honre o teu pai. E aí aquele homem com o coração, sabe, coração aberto, ele recebeu, não com acusação. Ele não recebeu apontando os erros dele.
Ele não recebeu falando que ele era isso ou aquilo. Ele nem sequer perguntou o que ele estava fazendo, o que ele fez com o dinheiro. Não, o que importava era ver o filho inteiro. É o mesmo sentimento que alguns pais têm, filhos, viu? Aqueles que gostam de sair para a balada, aí eu vou falar para você mesmo. É você mesmo, que quando você sai, você vai lá para o seu lugarzinho, lá para a sua balada, para o seu funk, para aquelas sambas, outras coisas. E aí você pega, e acha que está tudo bem. Não, alguém está acordado lá, clamando a Deus para que Deus te livre de todo o mal. Você sabia disso? E é a sua mãe, muitas vezes o seu pai, estão lhe pedindo a Deus misericórdia para que nem o mal atinja a tua vida. São essas pessoas que buscam a sabedoria em Deus para te educar, para te amar. E eu creio que no coração dele gerava isso. Porque isso acontecia comigo, quando eu saía para as baladas que eu tocava, e muitas vezes chegava em casa às 6, 7 horas da manhã, minha mãe estava lá no portão me esperando. E aí ele foi recebido. E aí veio, fez uma grande festa, deu novas vestes, você já sabe da história. E aí o filho achou-se injustiçado. O que faltou para aquele rapaz? Sabedoria. Faltou sabedoria. E é o que falta para nós, recebermos pessoas. É o que falta para nós, conseguirmos ganharmos os nossos parentes. É o que falta para nós, conseguirmos ter mais intimidade com Deus. Porque Deus ama a todos, sim. Por isso que Ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Lembre-se, aqui no telão, Jeremias 17, 9 e 10, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus sabe o que você tem feito. Deus conhece o seu deitar, sim. O seu levantar, sim. Ele sabe o que você está maquinando aí agora, o que você está pensando agora. Deus sabe. Se você, irmão ou irmã, não tem conseguido usar a sabedoria e guardar o seu coração, peça ao Senhor. Peça ao Senhor sabedoria, um coração igual ao dele. Como a gente canta naquela canção, dá-me um coração igual ao teu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A nossa mente tem que ser uma mente diferente. O Senhor disse que para sermos o quê? Imitadores. Será que temos sido? Será que temos usado sabedoria? Será que temos guardado o nosso coração? Será que temos pensado primeiro antes de falar? Será que temos pensado nas nossas atitudes antes de ter uma ação? Deus tem algo novo, sim, mas temos que deixar as coisas velhas para trás, para que o novo entre em nossa vida. Portanto, 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E em João 8, 31, 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permaneceram firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez conhecedor da verdade, eu não posso voltar atrás. Uma vez com uma mente em Cristo, eu não tenho como dividir a minha mente com as coisas do mundo. A minha sabedoria tem que ser nivelada ao ponto de saber e querer somente as coisas que são do alto. As coisas que são do alto. Eu não posso me colocar à disposição do reino do inferno. Eu tenho que ser à disposição do reino dos céus, porque é de lá que vem a glória, é de lá que vem a bênção, é de lá que vem a sabedoria, é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o meu Senhor. Aleluia! Amém? Fique de pé.
Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez a palavra foi um pouco dura, porque vem para mim também. Talvez você não tenha entendido. Ouça de novo em casa. Mas o Senhor quer preparar a nossa vida para coisas grandes. E para receber o grande, a gente tem que tirar algumas pedras que atrapalham a gente de andar. Para receber pessoas novas aqui na igreja, nós temos que amar principalmente os que já estão aqui. Temos que tirar esse bloqueio da nossa mente. Porque senão estaremos descumprindo o que diz a palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Olhar para a pessoa que está do seu lado aí, você não pode abraçar. Mas você pode olhar para ela e dizer: meu irmão, você é o melhor ser humano que eu estou vendo agora na minha frente. Eu vejo Cristo em você. Não é esperar uma canção para dizer isso. Não é esperar acontecer algo ruim para que você venha dizer: ah, ele era tão querido, tão amado. No tempo da Covid, nós perdemos tantas pessoas queridas. Eu acompanhei pessoas, parentes, perdendo outras parentes tão queridos, porque não teve sabedoria de em vida abraçar, beijar e dizer: eu te amo. Perderam ricas oportunidades. Sabe o que é isso? Um coração, enganoso. Sabe o que é isso? Falta de sabedoria, falta de temor a Deus. E Deus está te chamando para ser realmente sal e luz. Só que Deus só vai dar aquele que quer receber. Deus só vai capacitar aquele que está apto a aprender e praticar. Meu irmão, pratique a sabedoria. Pratique o conhecimento em Deus. Pratique e guarde a palavra do Senhor no teu coração. Não deixa nada te tirar desse rumo. Você já sabe, Jesus já está à porta. Você já está mais que meio caminho andado. Se você continuar firme nos propósitos do Senhor, seguindo os mandamentos dele, teu passaporte está carimbado. Mas se você continuar vacilando, se você continuar errando, se você continuar sendo, me perdoe a palavra, desobediente e burro, você vai ficar. E eu não quero ver você ficando. Eu quero ver você comigo lá na glória com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver você comigo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Portanto, meu irmão, hoje é noite de você pedir sabedoria ao Senhor, assim como Salomão fez. Eu creio que ele entrou ali no seu aposento, ele dobrou o seu joelho e ele imaginou a grandeza do reino que ele tinha. Você tem uma grandeza de reino, sim. Sabe qual é o teu reino? A tua família, o teu pai, a tua mãe, os teus primos, os teus irmãos, suas irmãs. A tua família é a maior riqueza, é o maior reino que você recebeu para cuidar e zelar deles. Peça sabedoria ao Senhor. E eu creio que ele entrou no seu quarto, ele dobrou o seu joelho e falou: Senhor, eu não sei o que pedir, mas eu peço ao Senhor sabedoria, porque esse povo é tão grande e eu não quero errar com eles. Talvez, sabe aquela pergunta que dá dentro de você: como que eu vou falar do Senhor Jesus Cristo para aquele meu parente? Talvez a resposta está aí. Não é você que tem que falar, é o Espírito Santo de Deus que tem que te usar para falar com ele. Só que você tem que pedir sabedoria ao Senhor, e Deus vai te dar estratégia. Peça ao Senhor para blindar o teu coração, para que nenhum dardo inflamado do maligno venha atingir, ao ponto de que, mesmo que as coisas sejam difíceis, você continue dando glória a Deus. Você continue firme nessa caminhada. Porque lembra que a gente falou? A palavra de Deus nos diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, aquele que é fiel à sua palavra é fiel a você, se for fiel a ele. Pai, em nome de Jesus, queria chamar aqui o Ministério de Louvor.
enquanto a gente ora. Eu te agradeço. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Senhor, por tua palavra. Talvez aquilo, Senhor, que eu não consegui falar, expressar, que teu Espírito Santo fale, expresse a cada um deles. Nós não queremos viver somente de aparência, não. Ser cristão não é isso, não, é ter decisões corretas. E nós já mostramos a decisão certa, já mostramos que somos sábios quando erguemos a nossa mão para os céus e falamos: Senhor, nós somos teu. Mas muitas vezes, Senhor, as situações da vida nos afastam desse compromisso. E muitas vezes a onda do oba-oba, querendo vencer, nos esquecemos desse detalhe: para vencer eu tenho que ser sábio, para vencer eu tenho que saber como conquistar, para receber eu tenho que estar com o meu coração pleno diante do Senhor. E é isso que nessa noite a tua palavra vem nos dizer. Mesmo mediante todas essas situações, nós vemos a mão do Senhor agindo. Desde quando Salomão dobrou o seu joelho e falou com o Senhor achou graça e olhou para ele. Isso foi um bom sinal, porque ele seguiu aquilo que o seu pai ensinou. E mesmo diante da primeira situação, ele não se deixou levar pela emoção, mas ele agiu com sabedoria. E na aflição daquela que se mostrava ser mãe, ela mesma se entregou o seu filho, quis entregar o seu filho para aquela mulher. Mas o Senhor usou a vida dele e fez a justiça acontecer. Talvez nós não conseguimos alcançar a justiça porque não buscamos a sabedoria do Senhor. Guarda o nosso coração, como o Senhor guardaste o coração do pai do filho pródigo, ó Pai. Guarda o coração, ó Pai, das pessoas que aqui estão, esses que estão pela internet. Fortalece a fé dos meus irmãos. Fortalece, Deus. Fortalece cada um deles. Cada um que aqui está tem a sua luta, cada um que aqui está tem as dificuldades, mas que eles passem por essa dificuldade e possam glorificar o teu santo nome. Oh Senhor, como um farol que brilha à noite, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa a vida desses irmãos. Usa a vida de cada um deles que aqui estão.